deve decidir onde vão ficar as reservas indígenas e ambientais. O Poder Executivo, que conta com o apoio técnico da FUNAI e órgãos ambientais para avaliar as necessidades das populações indígenas e de meio ambiente, ou o Congresso, que pode compor politicamente e solucionar os conflitos, muitas vezes inevitáveis, desses grupos com os produtores rurais. Esse é o nó da medida provisória 215, que tramita desde 2000 na Casa. Ela transfere do Executivo para o Congresso o poder de decidir onde ficam as reservas. Ambientalistas e índios têm protestado e acreditam que ficarão desprotegidos. Os defensores da medida dizem que essa decisão tem de ser no Congresso, que representa a população brasileira. Esse é o tema de hoje no Brasil em Debate, que começa agora pela Rádio e TV Câmara. Eu sou Vânia Alves e nossos convidados são os deputados Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, e Domingos Dutra, do PT do Maranhão. Antes da gente discutir a questão técnica, que é bastante complexa, eu queria que os deputados explicassem, cada um do seu ponto de vista. Afinal, o que muda? Se passar do Executivo para o Congresso, essa decisão, esse poder de demarcar, o que muda, deputado Domingos Dutra? O que muda é que, se for aprovada essa emenda constitucional, nunca mais no Brasil haverá demarcação de terra indígena, terra quilombola e definição de área de preservação. Pelo simples fato de que o Congresso Nacional, na sua composição de hoje, é majoritariamente contra os povos indígenas e quilombolas. Basta dizer para você, Vânia, que nós não temos um indígena deputado federal. Só tem um quilombola, que sou eu, e só temos 5% de negros. Ou seja, se essa emenda for aprovada, significa sepultar de uma vez por todas o processo de demarcação. Se hoje, nas mãos do Poder Executivo, a média de tempo é de 15 a 20 anos para fazer uma demarcação de reserva indígena, imagine se o Poder Executivo tiver que fazer o que ele faz hoje lentamente e depois tem que vir para um Congresso que não consegue cumprir o seu papel, que é de fiscalizar e fazer leis. Quanto mais o Congresso se debruçar sobre um assunto que é eminentemente técnico e de competência, não é de qualquer técnico, não é de agrônomo, é de antropólogos. Portanto, colocar no Congresso é simplesmente dizer assim, fim de demarcação de terra indígena no Brasil. Deputado Moreira Mendes, o que muda se o Congresso passar a dar a última palavra na questão das demarcações? Bem, primeiramente eu quero dizer que, com todo respeito, eu não concordo com o posicionamento do deputado Domingos Dutra, do que se refere que vai acabar com o direito dos indígenas. Absolutamente, não é esse o nosso papel. E eu, pessoalmente, sou um defensor. O que eu não posso concordar é com essa farra antropológica, e a expressão não é minha, é da revista Veja, que existe hoje na FUNAI, sobretudo na FUNAI, de criação de reserva indígena, plantando índio onde não existe. Não é esse o papel. E também, quero dizer mais, eu acho que nós temos outros mecanismos, não estou dizendo que a PEC 215 não deva ser discutida e, quem sabe, aprovada, mas nós temos outros mecanismos legislativos que podem ajudar muito na equalização deste problema, e não é possível que não se reconheça que a questão indígena hoje no país é um problema. É um problema pelos exageros. E eu quero dizer, sobretudo ao telespectador, que o Brasil não é feito apenas de índios, de comunidades indígenas. O Brasil é feito de índios e de não índios. O mesmo direito que a Constituição assegura aos índios, aos quilombolas, às comunidades tradicionais, assegura também a todos os outros cidadãos brasileiros que trabalham, que pagam impostos e que tem que ser respeitado. O difícil é você tirar uma posição de conciliação nessa questão. Há um conflito hoje generalizado no Brasil todo por conta dessa criação indiscriminada de novas terras indígenas. E eu quero dizer que eu sou a favor da criação da terra indígena, desde que seja respeitado o que está na Constituição, que no momento oportuno eu vou aqui mostrar ao telespectador. E mais do que isso, eu não consigo conceber criação de terra indígena numa área completamente tomada, por exemplo, por uma plantação de soja, por uma plantação de milho, uma área completamente antropizada que não tem uma única árvore. Não é possível. Deputado Moreira, Daqui a pouco, o senhor falou, agora deixa eu fazer a minha parte.
Daqui a pouco nós vamos, se for buscar aquela teoria do indigenato, que é buscar o fato imemorial, daqui a pouco a cidade de São Paulo, a cidade de Salvador, na Bahia, a cidade aqui de Minas Gerais, não vai ter mais cidade, porque vão declarar aquilo terra indígena. Não é possível, isso falta razoabilidade, falta bom senso. Portanto, e agora, efetivamente, com relação à PEC, eu acho sim que a última palavra, porque quem vai fazer o processo todo continua sendo os órgãos relacionados à questão indígena, FUNAI sobretudo, mas a última palavra tem que ser do Congresso Nacional, porque nós somos os representantes do povo. E vou dar aqui um exemplo. Na questão indígena, no que se refere à exploração mineral, a última palavra é do Congresso. Por que a criação, então, já que 13% do território nacional já é ocupado por terra indígena, não está de bom tamanho? É uma área quase duas vezes e meia maior do que a França. Então, é uma coisa que tem que ter um equilíbrio. O deputado Moreira falou em razoabilidade. Então, deputado Moreira, não é razoável a gente continuar trabalhando com preconceitos, com fantasia. Por exemplo, dizer que planta índio. Gente, pelo amor de Deus, estão nos relatórios. Quem invadiu as áreas indígenas foi a civilização. Não é o índio que está invadindo a cidade, é a cidade que invadiu a reserva. Não é o índio que está tomando as áreas de soja, são as áreas de soja que invadiram as reservas. Então vamos devolver para os índios e vamos voltar para a Europa. Nós temos que agradecer os povos indígenas, porque se não fossem os povos indígenas que preservam os recursos naturais, a água, as florestas, o Brasil seria um imenso deserto, porque o agronegócio só pensa em grana, só pensa na produção. Se for comparar tamanho de terra indígena, vamos embora botar no papel o tamanho de terra que está na mão de poucos brasileiros, de latifundiários. Portanto, eu acho que nós temos que ter um equilíbrio, sim. Antes da Constituição, que nós avançamos, que estabeleceu o artigo 231, havia uma farra, sim. Assembleias Legislativas concediam o título de terra para todo mundo. Governadores de estado doavam terras indígenas para todo mundo. Membros do Poder Judiciário grilavam terra indígena. Essas terras são da União. É bom que o Brasil saiba que terra indígena é terra do povo brasileiro. O que os índios têm é o direito de usar os recursos naturais, porque a terra é nossa. Portanto, a melhor forma de paralisar os conflitos é demarcar. Porque se tiver plantador de soja em terra, que é terra indígena, ele tem que ser indenizado se o governo deu. E se foi grilada, tem que ser nulo. Se tiver poceiro, e tem muitos, inclusive quilombola dentro de terra indígena, o que o Estado tem que fazer? Indenizar. Se for agricultor familiar, se for quilombola, se for assentamento, porque o Estado brasileiro é o maior criminoso contra os povos indígenas e contra os pobres, porque doou terras para muita gente, né? O Antônio Carlos Magalhães, lá na Bahia, entregou terra indígena para os pataxós. Depois de 50 anos, o Supremo teve que devolver. Mato Grosso do Sul, terra indígena entregue pelos governos. Nesses casos, eu sou a favor que indenize. Essa foi uma proposta apresentada, inclusive, pelo autor da proposta, o ex-deputado Almir Sado, de Roraima, que o governo resolva a questão dos conflitos indenizando quem tem o título da terra. O senhor acha que essa é uma proposta razoável, deputado Moreira Mendes? Absolutamente razoável. Quero dizer o seguinte... Então, isso resolveria o problema? Em parte. A gente percebe, eu tenho todo o respeito pelo deputado Dutra, me dou muito bem com ele, mas a gente percebe claramente do discurso dele um ranço ideológico contra o agronegócio, contra o latifundiário. Que isso? Não. Nós estamos falando de quem trabalha e produz alimentos, que o senhor come todos os dias. Agora, e falou tanto que o índio preserva o meio ambiente, aonde? Numa plantação de soja? Não há razão para isso. Vamos lá. Eu quero dizer aqui o seguinte, artigo 231 da Constituição, o nosso telespectador tem que escutar bem, são reconhecidos aos índios, isto é um avanço da nossa Constituição, parabéns aos legisladores da época, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam.
O verbo está no presente. Ocupam. Competindo a União demarcá-las e proteger e fazer respeitar os seus bens. Aí vem lá o artigo 67 das disposições transitórias. A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de 5 anos, a partir da promulgação da Constituição. Nós estamos, se a minha conta não está errada aqui, há 23 anos da promulgação da Constituição, talvez um pouco mais, e continua terra indígena, terra indígena, terra indígena. Deputado Moreira, como é que a União o senhor falou, demarca agora o senhor vai me deixar. Se os advogados do agronegócio não deixam a FUNAI concluir seus trabalhos. Outra vez, não a deixam, discriminação. Não deixam, é ações Eu queria que só em cima de ficasse sem ação. comer para valorizar o produtor Deixa rural. o deputado Moreira Mendes Agora vem terminar, cá, por a favor. saída para isso. Quem deu esta orientação para nós, aliás, foi o próprio ministro da Justiça, numa audiência pública aqui, e o advogado-geral da União. Eles, numa audiência pública tratando da questão indígena, disseram claramente para nós: regulamentem o parágrafo 6º da Constituição, que eu acho que é melhor do que a PEC 215, eu, pessoalmente. O que diz o parágrafo 6º? O deputado já começou anunciando isso. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, domínio e posse de terras a que se refere este artigo, é a exploração de riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos delas existentes. Quer dizer, se referindo aos índios. Ressalvado, aí é que está, ressalvado interesse público da União, segundo dispuser lei complementar. O que nós fizemos? Fizemos uma proposta que é o famoso PLP 227, propondo uma regulamentação do parágrafo 6º. Baseado em quê? Nas 19 condicionantes que o Supremo Tribunal Federal já julgou, decisão do Supremo Tribunal Federal tem que ser respeitada. Então aqui, 19 condicionantes do Supremo dizendo o que tem que ser feito. Deputado, mas eles não aceitam. A gente não pode aceitam voltar, a decisão. A gente pode voltar nessas Podemos condicionantes depois do intervalo? Vamos. Aí a gente continua essa discussão, Perfeito. porque ela é muito profunda e a gente vai ter que ir para um intervalinho e a gente volta daqui a pouco. O Brasil em Debate está de volta, hoje debatendo a transferência do poder de demarcar reservas ambientais indígenas do Poder Executivo para o Congresso. Nossos convidados são os deputados Domingos Dutra, do PT do Maranhão, e Moreira Mendes, do PSD de Rondônia. Deputado, o senhor estava falando de uma proposta de regulamentar o parágrafo 6º que trata das questões indígenas. A questão é um pouco tratando menos tecnicamente. Qual seria a questão? O que deveria ser regulamentado? Bem, primeiro dizer que tem 2 dispositivos da Constituição que se referem aos índios que precisam de regulamentação. Uma é via lei ordinária, que é a questão da exploração mineral em terra indígena, que é um assunto que está bastante adiantado, mas ainda, depois de muitos anos, que já está aprovado no Senado, está aqui, eu faço parte, inclusive, da comissão especial que discute esse assunto. E o outro é este dispositivo que eu acabei de ler, o parágrafo 6º do artigo 231, que pede, que remete a uma regulamentação via lei complementar. Mas o que deveria ser regulamentado, deputado? Porque é muito confuso esse monte de palavras para a gente. É só dizer o que é relevante interesse público do país. É só dizer o que é relevante interesse público do país. E eu vou dizer aqui, primeiro, porque o Domingos concorda comigo, está na lei, está na Constituição, e ele já falou, e eu vou repetir, que os índios não são donos da terra, eles são detentores da posse da terra. Mas é obrigação da União a defesa das populações correto, indígenas, mas não, espera deputado? lá, você tem que deixar eu explicar. Eles ocupam a terra, mas a terra é da nação brasileira. O subsolo é da nação brasileira. Muito bem. Aí, quando você vai construir uma hidroelétrica, isso é relevante interesse público do país. Vai passar uma linha de transmissão, relevante interesse público do país. Vai construir uma rodovia, uma ferrovia, uma hidrovia, relevante interesse público do país. Vai pegar um assentamento de pequenos produtores de agricultura familiar, estou me referindo à agricultura familiar, que estão assentados lá há 30 anos,
relevante interesse público da União. Pois é, Nestes deixa eu casos, para entender, nestes casos, porque está Eu acho que regulamentado, ficou claro, deputado. seriam isentos. Agora, poderia deputado ser... Domingos Dutra, inclusive essa é uma questão que tem sido um caso bem constante de conflito, essa questão de assentamentos também em áreas indígenas, e o governo tem decidido retirar esses assentamentos Não, é o em áreas contrário. indígenas também. É Como é que o assentamento senhor em vê área essa que não questão é indígena, mas de querem transformar em regulamentação? indígena. Essas regulamentações garantiriam os direitos das populações indígenas ou fragilizaria essa população? Deixa eu fazer bem breve algumas colocações. Primeiro, eu não sou contra o agronegócio, tem uma contribuição. Mas ao invés do agronegócio avançar nas reservas indígenas, que use a terra que eles já degradaram. Tem tecnologia, todo dia Mas a são os ciência índios que produz. estão avançando né? agora em cima Então, da área produtiva. primeira coisa. desse Segunda caso. coisa, Seja correto com as coisas. Deputado Moreira, Vossa Excelência tem que Olha o entender... Mato Grosso do Sul Vossa ali, Vossa a Excelência tem que confusão. entender o jeito dos povos. Os povos indígenas, nações indígenas, são nações, são diferentes de nós. O índio não usa a terra como nós. Ontem mesmo eu vi O senhor defende a criação de uma ontem nação mesmo, indígena aqui? Ontem Deputado mesmo, Moreira Mendes, é que a gente, como ontem nós mesmo- estamos na televisão e no rádio, Tá. fica muito Tá. confuso se duas pessoas olha, falarem ao mesmo tempo. ontem mesmo na TV Globo mostrou uma tribo indígena que agora estão fazendo contatos. O índio, ele circula, ele anda. Quando o artigo 231 fala, ele fala em terras originárias dos que ocupam. Não é diferente terra de território, não é diferente da posse que o cara tem uma casinha e só. O índio tem um significado da sua cultura, portanto, são outro jeito. Terceira coisa, se é para cumprir a ordem da justiça, o Supremo mandou devolver as terras dos Pataxós, até hoje não se cumpriu. No Mato Grosso do Sul foi uma guerra para devolver. Portanto, interesse nacional é uma coisa e interesse do agronegócio é outra coisa. O governo federal não está Quem que falou em proibido, agronegócio não está aqui, proibido deputado? de construir hidrelétrica, desde que ouça os índios, porque, acima de tudo, tem a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que o Congresso Nacional ratificou, portanto, é lei interna que obriga o governo a fazer consultas. Portanto, interesse nacional de fazer uma linha de transmissão, uma estrada, etc., não há impedimento, desde que o governo também use de forma racional, que use o instrumento democrático. É diferente da PEC 215, do projeto 227, aonde simplesmente redefine o conceito de terra indígena e simplesmente reduz as reservas indígenas para aumentar a plantação de soja. Soja é necessário para o país? Aumenta as exportações, equilibra a balança comercial, mas Deputado, use ninguém tá falando tecnologia, em plantação de use soja. novas Só está tecnologias, sendo leviano com essa use afirmação. novas tecnologias, Só está sendo use leviano as com áreas, essa afirmação. as horas de pastagem. Ninguém está falando de plantação de Gente, soja. vamos- O que o agronegócio gente, Nós estamos quer, falando de vamos- o que o criação de terra agronegócio indígena. quer é Gente, avançar essa sobre as questão- terras que Aí. hoje são preservadas pelos indígenas, Gente, porque as terras é do país. Gente, essa questão, deixando de lado um pouco a questão de que interesse está de que lado, existe uma proposta do Ministério da Justiça de que a demarcação de áreas ambientais e de áreas indígenas permaneça com o Poder Executivo, porque eles consideram que isso é um ato administrativo, de acordo com a Constituição, mas que o processo seja aberto, seja um processo em que todas as partes interessadas discutam e participem antes que a decisão seja tomada. O que o senhor acha dessa proposta, deputado Não Moreira funciona. Mendes? Enquanto não tiver um mecanismo que pague a terra... Se o governo quer transformar o Brasil numa terra indígena por completo, isso é um problema da população brasileira que vai ter que decidir se é esse o nosso caminho. Se a maioria decidir que é essa, vamos fazer. Mas esse processo de discussão aberta, não? Tem que pagar o produtor que está sendo lá escorchado da sua propriedade. As coisas não são... Aqui é terra indígena porque encontrou um pedaço de osso lá. Isso é piada. É um pedaço Piada osso. de mau gosto. Isso é crime de lesa pátria. Deputado, O Vossa senhor falou Excelência, eu O senhor respeitei. acredita que essa Veja bem, proposta Vossa pode Excelência, ser... veja bem. O senhor acredita que essa proposta possa É por isso é que tem funcionar, que vir para o deputado? Congresso Nacional. Essa proposta só faz embananar o processo, porque quem identifica a terra indígena é antropólogo. A bancada ruralista diz que os antropólogos inventam laudos. Eles têm os melhores advogados, contestam e têm contestado. Dizer que define uma terra indígena porque pegou um pedaço de osso, ou dizer que inventa um índio, gente, pelo amor de Deus, Inventa mesmo. é simplificar. Tá comprovado. O que ocorre é o seguinte,
Há muitos índios, como os Guaranis, Caiovás, como os Guaranis do Rio Grande do Sul, que estão na fronteira. Tem Guarani no Paraguaio. Os índios andam. Não são os índios que ocuparam a cidade. Foi a estrada que avançou, foi a soja que avançou. Portanto, o Poder Executivo tem que demarcar. Todo esse processo permite o contraditório. Aqueles que são contrários, tem advogado, tem um monte de ações na justiça que paralisam. Portanto, colocar Embrapa, MDA, só vai fazer o quê? Paralisar. Só atende o agronegócio. A ministra Gleisi atendeu no Paraná por objetivo puramente eleitoral. Portanto, eu encerro para dizer o seguinte, essa questão indígena é melhor resolver de uma vez do que continuar esse conflito. Agora, o deputado Moreira Mendes apontou uma coisa que é bem séria. O governo federal é muito lento. E um dos motivos é que a FUNAI é muito desaparelhada. A FUNAI ela tem dificuldade para funcionar nas coisas mais elementares. Os antropólogos não são de carreira, é tudo de ONGs, contratados. É uma malandragem que não tem tamanho. Cada um de uma vez. Como é que se resolve a questão da FUNAI? Eu acho, ao invés da bancada ruralista querer o fechamento da FUNAI, é melhor criar um organismo vinculado à presidência da República, com autoridade política, com orçamento e com funcionário, do que acabar a FUNAI. A bancada ruralista tem o Ministério da Agricultura. Os agricultores familiares têm o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quem faz reforma agrária é o INCRA. Quem cuida de índio no Brasil e mal é a FUNAI. Se acaba a FUNAI, é apostar na barbárie. Olha, eu concordo em muitas críticas que são feitas, e eu também faço. Demarca uma terra, os índios estão morrendo de fome. Os índios estão morrendo na míngua sem saúde. Massa de manobra. Pois é, deputado, essa coisa de fechar também não resolve. É um jeito de falar. O senhor é muito expressivo quando fala, o senhor sempre é muito enfático. Como é que se resolve essa questão? Porque o Executivo precisa também ser mais ligeiro para resolver as coisas. Eu vou praticamente, na minha avaliação, como um modestíssimo advogado. Uma vez regulamentado o parágrafo 6º da Constituição, dizendo o que é relevante interesse público da União, para questão, no capítulo que trata dos índios, e a redação desse 227 precisa ser discutida com todos, ninguém quer fazer nada impondo de cima para baixo, vamos sentar em volta de uma mesa sensatamente, não é fazendo circo como faz aqui, não, vou repetir, não é fazendo circo como se faz aqui, sentando em volta de uma mesa sensatamente, regulamentou o 227, perfeito, que fique com a FUNAI, façamos um decreto que vai em cima daquilo que está o 227, para se respeitar as resoluções, a decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso Raposa Serra do Sol, das 19 condicionantes, e se o governo, olhe bem, se entender, porque aqui é um conflito, a questão do fato indígena e a teoria do indiginato, isso é que pega. O Supremo já decidiu que nessa questão indígena no Brasil, o que se aplica é o fato indígena, é a data de corte, é a data da promulgação da Constituição. Mas, se tem alguma reserva, alguma tribo que tenha sido... No Mato Grosso do Sul vou explicar. Foi anterior. Pronto, vou chegar lá. Que tenha sido identificada e que por conta dessa decisão do Supremo não pode ser atendida, qual é a solução? Onde é que vocês querem a área? Essa daqui tá boa? Muito bem. Quem está aqui dentro? Tem 20, 30, 40 produtores rurais, seja pequeno, seja grande. Está aqui, o dinheiro só está desapropriado. A nação brasileira, o povo brasileiro todo, paga aquele produtor e coloca lá a reserva indígena. Agora, eles não aceitam o PL 227, não aceita a PEC 215, não aceita a decisão do Supremo Tribunal, não aceita a resolução da Advocacia Geral da União, a 303, a resolução 303, e não aceitam que se indenize o produtor rural. Então, isso é paz? Isso é querer resolver o problema? Não é assim. Deputado tem que se construir um caminho do meio, um caminho do consenso. Não, primeiro, eu sou favorável que indenize todos aqueles e aquelas que têm títulos de boa-fé, principalmente doados pelos governos. Segundo, tiver assentamento de trabalhadores rurais, se não houver acordo com os índios, que o governo que foi irresponsável assente em outro lugar de forma digna. Pronto. Terceiro lugar, é preciso, ao invés de fechar as FUNAI, dar estrutura material e humana
para que ela funcione rapidamente, porque é justamente essa demora que leva à insegurança dos produtores e leva à injustiça dos indígenas e não indígenas. Eu tive em Mato Grosso do Sul e lá eu vi gente, proprietários, que foram colocados lá pelo Getúlio Vargas. Tem lá uma vida, construíram. Não é justamente tirar esses produtores, não dá nada para eles, tem direito. Parabéns, deputado, tem tô gostando de direito. ver. Agora, é o Poder Executivo que é lerdo, e muitas das vezes o Poder Executivo é lerdo, porque aqui na política, a bancada ruralista é muito forte. Na hora que o governo precisa de um projeto de interesse deles, tem que atender a bancada ruralista, porque senão o projeto não passa. Portanto, eu concordo com o deputado Moreira Mendes, se for verdadeiro, vamos sentar de forma racional. Aparentemente, quando a gente diz que os índios, poucos índios, 1 milhão de índios, tem 13% do território nacional, aparentemente pode ser muita terra. Mas esse país, quando o Cabral chegou aqui em 1500 anos atrás, tinha gente aqui. São direitos originários. Nós temos que haver um equilíbrio nisso. Portanto, eu defendo que o governo tenha orçamento, não é essa miséria de dinheiro que o governo bota na FUNAI e não libera. Tem que ter antropólogo bem pagos para poder acelerar o processo. Aqueles que são contrários não podem entrar na justiça para obstruir o andamento. Portanto, eu acho que 2014 tem que haver um equilíbrio, porque hoje nós não temos um indígena aqui no Congresso. Portanto, é massacre. Mas se voto, tudo vier, se tudo vier para cá. É evidente, deputado Moreira, eles têm 1 milhão de índios, tudo pobre. Na hora que vai para a eleição, o poder econômico leva vantagem. Portanto, eu sou otimista. Apesar do conflito, para resolver o conflito, nós temos que demarcar e ter condições dignas de vida para os nossos indígenas. E aqui a discussão, claro, vai continuar. O Brasil em Debate, infelizmente, termina aqui. Hoje nós discutimos o poder de demarcar reservas ambientais indígenas com os deputados Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, e Domingos Dutra, do PT do Maranhão. Eu sou Vânia Alves, agradeço sua audiência e espero você nas nossas próximas edições. Até lá!